Quando eu disse a ele que seu flerte me deixava desconfortável, ele respondeu que a porta estaria aberta se eu não. Nunca imaginei que uma simples frase mudaria completamente o rumo da minha vida. Quando confrontei minha namorada sobre seu comportamento inadequado, ela me disse friamente que a porta estava aberta se eu não gostasse da situação. Foi exatamente isso que fiz. Saí. Só quando ela voltou para uma casa vazia é que compreendeu tudo o que havia perdido. A história começou numa noite aparentemente comum, quando acompanhei minha parceira ao aniversário de um dos colegas de trabalho dela. Aos 30 anos, eu sempre fui o namorado exemplar. Dirigi até o local, paguei a primeira rodada de bebidas e permaneci ao seu lado durante toda a noite. Mas nada disso parecia ter importância quando a vi pela terceira vez naquela noite debruçada sobre o balcão do bar, tocando o braço do bartender enquanto ria de algo que ele havia dito. Sua mão permaneceu ali um segundo a mais do que o necessário. Era o mesmo sorriso que ela usava comigo no início do nosso relacionamento. Agora ela oferecia a um estranho. Quando retornou à nossa mesa, tentei manter a calma. Podemos conversar um momento? Disse sem tirar os olhos do bartender. Sobre o quê? Sobre o flerte. Está me incomodando. Ela arqueou uma sobrancelha com tom de zombaria. Flerte? Estou sendo gentil. Só isso. Você tocou o braço dele 3 vezes. Arrumou o cabelo. Fez aquela risada. A risada? Sério, Ivan? A mesma que você fez no nosso primeiro encontro. A que você faz quando alguém realmente te interessa. Ela revirou os olhos com tanta exageração que quase saíram das órbitas. Você está sendo inseguro e isso não é nada atraente. Estou sendo honesto sobre meus limites. Ela soltou um suspiro dramático. Meu Deus, você é exaustivo. Não posso nem ser gentil sem que você transforme isso em um problema. Há uma diferença entre ser gentil e flertar, e você sabe disso. Ela se levantou, pegou sua bebida e me lançou um olhar desafiador. Sabe de uma coisa? Se você está tão incomodado, a porta está ali. Ninguém está obrigando você a ficar. É só isso que você tem a dizer? O que você quer que eu diga? Desculpa por ter personalidade, por não ser um eremita como você. Só pedi para você parar de flertar com outros homens. E eu estou dizendo que se você não gosta de como eu sou, use a droga da porta ou cale a boca sobre isso. Seu tom foi tão desdenhoso que por um momento senti que minhas emoções eram um fardo para ela. Sorri com resignação. Obrigado por me lembrar disso. O que isso deveria significar? Nada. Aproveite a festa. Deixei o dinheiro da minha conta sobre a mesa e saí. Ela não me seguiu. Provavelmente nem percebeu que eu tinha ido embora até 20 minutos depois. Dirigi de volta ao apartamento. Bem, ao meu apartamento. Ela havia se mudado há 8 meses, mas nunca fizemos o processo para incluí-la no contrato de aluguel. Na verdade, a correspondência dela ainda chegava na casa da mãe. Ao chegar, sentei no sofá e olhei ao redor. Meus móveis, meus livros, minha televisão, meus eletrodomésticos. A única coisa que ela havia contribuído eram almofadas decorativas, velas aromáticas, aquele horrível cartaz de Viva, Ria, Ame e uma sensação constante de que eu deveria estar grato por ela ter me escolhido. O telefone vibrou. Uma mensagem dela: você realmente foi embora? Que dramático. Tanto faz. Bruno vai me levar para casa. Bruno. O bartender. Claro. E naquele momento tomei minha decisão. Ela estava certa. A porta estava ali e era hora de usá-la, mas não como ela imaginava. Comecei pelo essencial. Nossa conta compartilhada da Netflix. Mudei a senha. Depois a conta de luz. Nunca colocou no nome dela. Programei a desconexão em 30 dias. Internet, que ela precisava para o trabalho remoto. Mesmo procedimento. Fui ao quarto. Peguei minha mala. Minha mala. Natália pensava que me tinha completamente decifrado. Que eu era o calado, o confiável, que nunca iria embora porque para onde poderia ir. O que ela não sabia era que eu havia recebido uma promoção no mês passado. Uma que não mencionei porque sabia que ela reclamaria que eu ia trabalhar mais. Também não sabia que a empresa oferecia hospedagem corporativa para funcionários em processo de realocação. Arrumei as malas calmamente. Roupas para uma semana, artigos de higiene, laptop, documentos importantes, tudo essencial. Escrevi um bilhete e o deixei sobre a bancada da cozinha. Você estava certa. A porta estava ali. Eu a usei. O aluguel está pago até o fim do mês. Depois disso será problema seu ou do Bruno. Boa sorte. Reservei um quarto de hotel. Bom, com um cartão corporativo. Por que não? Eu havia economizado milhares para a empresa ao não usar o orçamento de realocação. Desliguei o telefone. Dormi melhor do que nos últimos meses. Sabia que o drama viria no dia seguinte, mas naquela noite escolhi a paz. Atualização: em 3 dias depois liguei o telefone numa segunda-feira de manhã. 73 chamadas perdidas. 149 mensagens. 28 mensagens de voz. A evolução era previsível. Em sábado à noite, em amor, você foi embora mesmo? Bruno me trouxe, mas seu carro não está aqui. Isso é por causa de antes? Você está agindo como uma criança. Bem, faça o que quiser. Domingo de manhã, em onde estão suas roupas? Isso é uma piada? Ivan, encontrei seu bilhete ridículo. Sério, tudo isso por causa de uma conversa? Domingo à tarde, você mudou a senha da Netflix? Que mesquinho. Minha série estreia hoje. Ivan, por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Me desculpe, não quis dizer aquilo. O apartamento
apartamento parece muito estranho sem você. Essa foi a primeira coisa que recebi de Natália depois de partir. Segunda-feira de manhã, a empresa de internet me ligou para cancelamento. Você está cancelando o serviço? Sim. Eu trabalho de casa. Você não pode fazer isso. Isso é abuso. Vou ligar para sua mãe. E ligou, mas não foi como esperava. Minha mãe me ligou rindo. Natália disse que você a abandonou. Ela me disse. Eu me mudei. Ela foi quem me disse que se eu não estivesse feliz, poderia sair pela porta. Melhor assim. Nunca gostei de como ela falava com você. Você nunca disse nada. Porque sabia que você não estava pronto para ouvir isso. Você está bem? Sim. Estou em uma hospedagem corporativa por enquanto. Precisa de alguma coisa? Só do seu apoio, como sempre. Ah, e diga a Natália para pagar meu número. Deus, como adoro minha mãe. Mas Natália não parou por aí. Começou a procurar meus amigos. O primeiro foi David, um dos meus melhores amigos. Encara, Natália não para de me escrever. Diz que você enlouqueceu. Eu só fui embora. Ela me disse para ir e eu estava infeliz. Já era a hora. Irmão, ela te tratava como um móvel. Um móvel. Sim, útil, mas não valioso o suficiente para ser respeitado. Isso me deixou pensando. Todos tinham notado, só que ninguém havia dito nada antes. Na quarta-feira, a coisa subiu de nível. Natália descobriu que eu estava ficando numa residência temporária que a empresa me designou. Apareceu no escritório. A recepcionista me ligou. Sr. Ortega, há uma mulher aqui. Diz que é urgente. Chama-se Natália. Por favor, informe que toda a comunicação deve ser por e-mail. Se ela se recusar a sair, chamem a segurança. Espiei pela janela do meu escritório e observei enquanto ela fazia um escândalo na entrada. A segurança teve que escoltá-la para fora. No processo, ela chutou a porta de vidro ao sair. Naquela mesma tarde, Recursos Humanos me ligou e tivemos um incidente com uma mulher que disse ser sua namorada. Ex-namorada. Ela não está lidando bem com o término. Ela disse que você roubou bens compartilhados. Só peguei minhas coisas do meu apartamento. Ela está chateada porque não pago mais as contas dela. Entendido. Vamos incluí-la na lista de vigilância de segurança. Avise se precisar de algo. Uma das vantagens de estar em hospedagem corporativa era que levavam qualquer ameaça a sério. Mas o melhor viria na quinta-feira à noite. Natália cometeu um erro estratégico. Postou uma longa diatribe nas redes sociais falando sobre narcisistas que são alguns ex que abandonam suas parceiras. Me marcou. Postou capturas cuidadosamente cortadas de nossas mensagens, omitindo as dela mais cruéis. As amigas dela não demoraram para se juntar. Os homens não valem nada. Você merece coisa melhor. Quem vai embora por um problema de comunicação? Então apareceu alguém inesperado. Bruno, o bartender, me espera. Esse é o cara que saiu do bar na sexta? Você disse que ele era controlador e que tinha terminado com ele. Agora quer ele de volta. O silêncio nos comentários foi imediato. Natália, você não foi para casa com Bruno naquela noite? Você disse que estava solteira quando flertou com meu irmão. Um momento. Semana passada você me contou que ia terminar com ele. A postagem desapareceu em menos de uma hora, mas as capturas de tela ficaram. David me mandou toda a conversa. Descobriu-se que Natália havia feito todos acreditarem que estávamos praticamente separados há semanas. Estava testando o terreno, procurando opções. Bruno pensou que era seu rebote, mas quando percebeu que era o causador de todo o drama, sumiu. Enquanto isso, assinei o contrato de aluguel de um novo apartamento, pequeno, mas só meu, sem cartazes de viva, ria, ame, sem críticas disfarçadas de conselhos, sem sentir que caminhava sobre vidro na minha própria casa. O silêncio era precioso. 2 semanas depois, tudo começou a desmoronar para ela e eu via de longe. A primeira semana ela tentou me bombardear com afeto. Foi ao prédio com flores. A segurança não a deixou passar. Deixou um buquê com um bilhete e eu escolho você. Volte para casa. Joguei no lixo a caminho do trabalho. A segunda semana mudou de tática. Desespero prático. As contas começaram a chegar e vão cortar minha luz. Ela escreveu por e-mail. Esse é o seu apartamento. Foi meu antigo apartamento. Você esteve morando lá sem pagar aluguel por 8 meses. É hora de assumir responsabilidade. Não posso pagar sozinha. Então se mude. Você sabe que estou entre empregos. Você mesma disse na festa como estava indo bem. É freelance. Este mês tem sido devagar. Ainda assim não é meu problema. Depois veio a tentativa de manipulação através de amigos em comum. Postou que logo estaria sem teto porque seu ex havia deixado sem nada. David respondeu instantaneamente, sem nada? E os 8 meses de aluguel grátis? Luz, internet e plataformas pagas? A história desmoronou. E finalmente, o nível mais baixo, em postagens de tours de apartamentos no Instagram. Animada com este novo capítulo, ela escrevia. A realidade era outra. Todos estavam fora do seu orçamento e os comentários deixavam isso claro. Em que lugar lindo. O aluguel deve ser uma loucura. 3.000 reais por mês. Consegue esse dinheiro, rainha. Você merece. Mas sonhos não pagam aluguel e seu suposto trabalho como designer gráfica freelancer, que ela dizia que a mantinha ocupadíssima, na verdade mal gerava 600 reais num mês bom. Por muito tempo, Natália viveu completamente às minhas custas enquanto se vendia para o mundo como uma mulher independente, uma empreendedora de sucesso. Essa imagem desmoronou completamente numa noite quando me escreveu bêbada do sofá de uma amiga. Quem arruinou minha vida? Eu tinha tudo sob controle. Ivan nem fala mais comigo. Samuel e Esteban também não. Todos acham que sou uma aproveitadora. Foi aí que soube. Isso é culpa nossa. Te dei os melhores anos da minha vida. Você não era ninguém antes de mim. Escreveu. E então, sem filtro algum, você me disse que se não estivesse feliz usasse a porta. Fiz isso como se fosse uma reprovação. Não pensei
Pensei que você realmente iria embora, acrescentou e fechou com uma confissão que não era destinada a sair, em você nunca se defendeu, por isso te escolhi. Ali estava, em palavras, a verdade que nunca havia dito. Captura de tela salva. Não para me vingar, mas para me lembrar sempre que duvidasse da minha decisão. Atualização final. Em um mês depois, a situação do apartamento se resolveu sozinha de uma forma que parecia a saída do karma. Natália não conseguiu pagar o aluguel. Tentou que sua mãe assinasse como avalista para um lugar mais barato, mas ela se recusou. Aparentemente, eu não era o único que estava cansado de sustentá-la. Teve que se mudar com uma amiga, Sofia. A mesma Sofia que Natália havia criticado por ainda dividir apartamento aos 28 anos. A mesma que tinha regras claras em sua casa, e nada de visitas noturnas, nada de música alta, nada de trabalhar nas áreas comuns e tudo dividido igualmente. Natália durou 2 semanas. Foi então que Sofia me escreveu, e ela sempre foi assim? Assim como, respondi. E ela me contou, me esperava que eu comprasse a comida porque esqueceu na carteira 3 vezes. Trouxe Bruno depois que disse que não queria convidados. Usou meus produtos de cuidado pessoal sem pedir permissão. Tudo me soava familiar demais. Vou dar 30 dias para ela sair, concluiu. Só aviso caso ela volte a te contatar. E sim, ela fez. Me mandou uma última mensagem desesperada. Preciso falar com você pessoalmente, por favor. Respondi que não. Estou literalmente sem teto por sua culpa. Você está enfrentando as consequências das suas decisões. Só quero te ver uma vez. Tenho algo importante para te dizer. Contra meu melhor julgamento. Aceitei. Propus um local público. Uma cafeteria. 15 minutos. Não mais. Ela apareceu irreconhecível. A imagem cuidada do Instagram não estava mais lá. Nada de roupas de marca ou unhas recém-feitas. O golpe da realidade era evidente. Você está bem, disse. Obrigado. O que você queria me dizer? Agora entendo. O que perdi? O que você perdeu por minha culpa? O apartamento parecia vazio sem suas coisas. Ecoava. Nunca percebi o quanto daquele lugar era você. Sempre fui eu. Agora eu sei. Fez uma pausa. Você consideraria? Não. Você não me deixou terminar. Não precisa. A resposta é não. Ela baixou o olhar para o café. Bruno me disse que usei para te dar ciúmes, mas você nem se incomodou. Só foi embora. Quando você me disse que se não estivesse feliz usasse a porta, percebi que você estava certa. A porta estava bem ali. Só tinha tido medo de cruzá-la. Eu não falei sério. Falou sim. Só acreditava que eu nunca iria embora. Por isso se sentia no direito de me tratar como se eu fosse um estorvo. Ficou em silêncio por um momento e então começou a chorar. Sem escândalos. Lágrimas silenciosas. Vou ter que voltar para a casa dos meus pais aos 28. Isso é difícil. Eles vão me cobrar aluguel. Estão me obrigando a procurar um emprego de verdade. Mamãe disse que preciso aprender a assumir responsabilidade. Parece certo. Você é feliz sem mim? Perguntou no final. Pensei no meu novo apartamento. Pequeno, mas tranquilo. Na promoção que finalmente podia aproveitar sem distrações. Nas pessoas que voltaram a me convidar para sair porque não estava mais dependente do humor de Natália. Nos matches no aplicativo de encontros que ainda não havia explorado completamente. Na liberdade. Na paz. Sim, sou feliz. Respondi. Ela foi embora sem dizer mais nada. Já faz 3 meses. Soube por conhecidos que agora trabalha numa loja. Mora com os pais. Não posta mais stories fingindo ser uma empreendedora de sucesso. Não flerta mais com bartenders enquanto seu parceiro observa. Só restou a realidade. A mesma realidade que ela achava que nunca alcançaria enquanto outros pagavam suas contas. E eu mantive a promoção. Recebi outro aumento. Comecei a sair com alguém que realmente me aprecia. Comprei móveis que realmente gosto. Formei um lar que é completamente meu. Ela estava certa sobre a porta. Estava ali. Só que nunca pensou que eu realmente a cruzaria e não voltaria. Às vezes, quando você diz para alguém ir embora se não está feliz, essa pessoa te ouve. E às vezes, ao fazer isso, descobre que é mais feliz do outro lado. Ela disse que a casa parecia vazia sem mim. Bem, esse era o propósito.